Nós tivemos a estreia do Monday Night Raw na Netflix, que é uma coisa que estava sendo bastante aguardada, porque pela primeira vez o Monday Night Raw seria transmitido de maneira global. Muita gente aqui do Brasil, que muito provavelmente viu WWE por último lá na época do SBT, agora está tendo a oportunidade de assistir ao Monday Night Raw. A Netflix é o serviço de streaming mais popular do mundo e muito provavelmente você aí tem a Netflix na sua casa. Tem planos diferentes, se eu não me engano tem um que é de 20 e poucos reais, outro de 44 reais, aí tem aquele mais caro que é quase 60 reais. Então eu acredito, pelo menos assim, por grande parte das pessoas, as pessoas que conseguem ter acesso à internet, a Netflix é uma plataforma de streaming perdão, bem acessível. Então, vamos dizer que muita gente vai poder voltar a ter contato com a WWE aqui no Brasil pela Netflix. E não só isso, tá? Não sei se vocês sabem, muito provavelmente sabem, mas aqui no Brasil, todo o conteúdo do WWE Network está indo para a Netflix. Não só isso, shows como, por exemplo, do NXT e do Friday Night SmackDown e também os pay-per-views ou PLEs, seja como for que você gosta de chamar, também serão transmitidos na Netflix aqui no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos, pelo que eu sei, os shows do Monday Night Raw estão sendo transmitidos na Netflix. Mas aqui não. Então aqui, se você quiser ter acesso a todo o conteúdo da WWE, além de, claro, né, do canal do YouTube que a empresa já tem, se você tiver Netflix, você pode assistir tudo. Né? Então foi uma noite histórica no dia 6 de janeiro de 2025, quando nós tivemos o primeiro episódio da WWE Monday Night Raw no Netflix. O que a gente achou no geral? Eu vejo que muita gente ficou um pouco decepcionado com o show. E quando eu digo algumas pessoas, são os fãs que já assistiam WWE. Sim, porque como eu disse, a missão da WWE é, de certa maneira, se expandir, porque muitas pessoas que já tiveram algum contato com a empresa, principalmente aqui no Brasil, vai voltar a ter. Outras pessoas que nunca ouviram falar de WWE ou ouviram mais ou menos vão finalmente poder ter acesso e assistir caso tiverem curiosidade. Então, a missão da WWE não foi apenas entregar o melhor show possível para nós, os fãs, que teorizamos o que poderia acontecer no programa e coisas do gênero, mas atrair novos espectadores. Talvez seja por isso que nesse Monday Night Raw da Netflix nós tivemos um show estranho, né? E hoje eu vou começar falando do início do show, que foi a minha parte menos favorita e eu acho que foi o que mais me irritou nesse show todo. Apesar de eu compreender. Porque depois que nós tivemos o vídeo de abertura e o Triple H dando a todos as boas-vindas ao Monday Night Raw, o show foi aberto por Dwayne The Rock Johnson. E é importante dizer isso, Dwayne The Rock Johnson. Nós não tivemos The Rock. Nós tivemos o Dwayne Johnson vestido de Final Boss, a caráter. Porque as pessoas que assistem WWE sabem que a última vez que nós vimos o The Rock na programação da empresa, ele era um vilão, que no Pro Wrestling, luta livre, é chamado de heel. Ele estava em rivalidade com o principal herói, que na luta livre é chamado de Babyface, da companhia, que era o Cody Rhodes. E foi o mesmo Cody Rhodes que o The Rock, nesse Monday Night Raw da Netflix, cumprimentou. E pra gente que já assistia, isso foi, tipo assim, um tapa na cara. Porque o The Rock, ele aparece depois da WrestleMania 40 e diz que iria voltar para enfrentar o Cody Rhodes. E graças a isso, o reinado do Cody Rhodes foi bastante prejudicado. Porque muita gente sabia que já que o The Rock voltaria para enfrentá-lo, o Cody Rhodes ia vencer todos os combates que ele fosse ter dali pra frente. Então o reinado do Cody Rhodes começou a ter rivalidades e lutas fillers. E grande parte disso se deve ao fato do The Rock dizer que ia voltar para enfrentá-lo, para agora simplesmente isso não acontecer mais. O The Rock cumprimentou o Cody Rhodes, agradeceu o Cody Rhodes, mandou um abraço para Mama Rhodes. Faltou só ele dar um beijo no Cody Rhodes, já que o abraço aconteceu. Então eu não gostei. Não gostei. Eu achei, por um momento, pelo menos era a expectativa não só minha, mas de muita gente,
que ele ia encerrar essa história com Cody Rhodes, que de certa maneira já me desagradou, mas pelo menos que ele ia começar uma rivalidade que é até mais interessante, que seria com seu primo, o Roman Reigns. Porque o show abriu com o combate do Roman Reigns com o Solo Sikoa, né? Foi um Tribal Combat, valendo a Olaf Fala, aquele colar do chefe da tribo. Foi um combate divertido, foi um combate que lembrou a Bloodline Rules entre Roman Reigns e Cody Rhodes na WrestleMania 40. O próprio Cody Rhodes fez parte da interferência desse combate, nesse caso ajudando o Roman Reigns, já que o Roman Reigns, além de ser atacado pela nova Bloodline, também foi atacado pelo Kevin Owens, então o Cody Rhodes apareceu para fazer o save. E no final o Roman Reigns consegue vencer. O Roman Reigns agora é um indiscutível Tribal Chief. E o The Rock aparece. E aí todo mundo achou, não, o The Rock vai atacar o Roman Reigns, o The Rock vai atacar o Roman Reigns. Mas isso não aconteceu. Pelo menos não por enquanto. E sinceramente, apesar de querer que seja apenas por enquanto, algo dentro de mim acredita que o The Rock, de fato, assim como os rumores diziam, não irá participar da WrestleMania 41. O The Rock chegou, entregou a Olaf Fala para o Roman Reigns, colocou no pescoço dele e pronto. Pronto, anunciou que ia participar do NXT, participou do NXT, fez quase que nada no NXT. E é isso, ficou por isso mesmo. A gente tem que olhar para o lado positivo, né? O The Rock é um grande nome, muita gente, como eu disse, não acompanha a WWE, mas sabe quem ele é, não vaiariam o The Rock, porque é uma figura muito carismática. O The Rock fora da WrestleMania deixa tudo mais imprevisível, porque afinal de contas, então, quem que o Cody vai enfrentar? Quem que o Roman vai enfrentar? Vai ser Cody contra John Cena? Vai ser Cody contra Randy Orton? Cody Rhodes contra Roman Reigns? Vai ser Roman Reigns contra CM Punk? E se não for Roman Reigns contra CM Punk, vai ser CM Punk contra Rollins? E se não for CM Punk contra Rollins, vai ser Rollins contra Gunther? Então, tem várias possibilidades, graças à ausência do The Rock. Mas, obviamente, fica esse vácuo, né? Porque muita gente contava com o The Rock. E essa suposta ausência dele fez ele destruir completamente a storyline que ele tinha construído com o Cody. E, aparentemente, ele não vai ter a sua grande rivalidade que todo mundo aguardava com o Roman Reigns. Mas foi um início de Raw interessante, mas me chateou um pouco por toda essa questão do The Rock, sendo bem honesto com vocês. O resto do show ficou claro que a WWE queria dar um feel good moment para todo mundo, né? Todos os do bem, todos os babyfaces venceram os vilões. O Jey Uso infelizmente derrotou o Drew McIntyre. Foi uma derrota meio que na sorte ou estratégica, por assim dizer, mas ele venceu o Drew, que tinha voltado mais forte do que nunca, mais perigoso do que nunca, mirando o próprio Roman Reigns, e essa derrota complica tudo, né? O Jey Uso, de todos os lutadores populares que a WWE tem, Cody Rhodes, Jey Uso, LA Knight, Sami Zayn, CM Punk, o Jey Uso é o que eu mais detesto. Minha Nossa Senhora, o Jey Uso ele não luta bem. O Jey Uso, pelo menos nesse atual personagem dele, ele não tem muito conteúdo para promar. O Jey Uso, sinceramente, eu espero que eles mudem o personagem dele ou alguma coisa assim, para ele voltar a ficar um pouco interessante, porque eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo entender por que tanto hype em cima do Jey Uso. Pobre Drew McIntyre. A Rhea Ripley finalmente reconquistou seu título. Ela derrotou a Liv Morgan. Derrotou de uma forma avassaladora. Depois do combate, o Dominic Mysterio, interesseiro da maneira como tentou enganar a Rhea Ripley. E obviamente isso não daria certo. A Rhea Ripley acertou nele nas partes baixas e aplicou um Riptide, muito provavelmente encerrando de uma vez por todas essa rivalidade. Eu até acho que agora que a Rhea Ripley é campeã, a Liv Morgan deveria se afastar e voltar só no Royal Rumble, tá? E por falar nisso, acabem com essa nova Judgment Day. Nova formação, né? Porque nós vamos ter semana que vem um Street Fight entre Finn Balor e Damian Priest, e já foi confirmado que, graças a Deus, será o último combate dessa rivalidade. Façam
o Damian ganhar. Agora que a Liv perdeu, façam ela sumir um pouquinho e terminem com essa nova formação da Jade Mendey, que claramente não deu certo. Mas a Rhea Ripley ganhou, ela vai ser a campeã. Quem será que ela vai enfrentar? Becky Lynch, Io Sky. O Raw tem poucas opções na divisão feminina, né? Pelo menos poucas opções interessantes de main event. Isso desde o ano de 2023. É necessário que se mude isso. Aí depois teve um momento muito interessante da Rhea Ripley com o The Undertaker. Eu acredito que a parte mais polêmica do show foi a aparição do Hulk Hogan. Ele apareceu para promover a cerveja dele junto com o Jimmy Hart e foi extremamente vaiado. Olha, vamos ser francos aqui. O Hulk Hogan é uma das figuras mais importantes da história do Pro Wrestling e principalmente para a WWE. Ele foi a personificação do Vince McMahon sobre o que seria um entertainment, né? Um superstar. Já existia Pro Wrestling, já tinha os grandes wrestlers, as grandes companhias, mas o Hulk Hogan ele foi meio que a personificação da visão do Vince McMahon. Só que a verdade é que por mais que o Hulk Hogan seja importante para a WWE, ele como pessoa é historicamente uma pessoa difícil, controversa. Se você acha CM Punk controverso, você não faz ideia do que é um Hulk Hogan. Wrestlers respeitadíssimos como Undertaker, Bret Hart, detestam o Hulk Hogan e a maneira dele agir como um profissional. Hulk Hogan é uma pessoa que já tramou para vários wrestlers, já traiu wrestlers, já sabotou wrestlers, já se recusou a perder. Em 2015 teve comentários asquerosos que fez com que ele até fosse afastado da WWE. E também, obviamente, tem a questão política. Ele estava em Los Angeles, que é um lugar com tendências democratas, e a gente sabe que ele foi cabo eleitoral do Donald Trump. Então, não é que o Hulk Hogan foi vaiado por um motivo. Há uma série de motivos para vaiar o Hulk Hogan. Então, por mais que eu respeite a história do Hulk Hogan no Pro Wrestling, é muito contraproducente a WWE insistir em trazer uma pessoa como ele de volta. Eu disse, repito, ele tem uma importância histórica muito grande, mas a partir do momento que as informações a respeito do Hogan, do passado dele, das atitudes dele, do grande ego que ele tem, sempre se colocando no meio da história de outras pessoas, vem à tona através das redes sociais. E aí, obviamente, né, some-se ao fato dele ter opiniões políticas, e a gente sabe como é que o mundo é polarizado. Eu não sei se é uma boa ideia ficar insistindo com o Hulk Hogan. Foi constrangedor ver a maneira como ele foi vaiado. Se eu não me engano, a WWE lá no seu canal do YouTube nem postou o vídeo, tá? Então foi triste, foi sofrível. Nós tivemos combates anunciados para a semana seguinte. Se espera o retorno do Penta. O retorno não, a estreia do Penta para enfrentar o Chad Gable. E eu agora acho que eu já vou falar do main event mesmo, que foi um combate entre CM Punk e Rollins. Foi o main event do show, um combate muito aguardado, um combate que já está sendo aguardado há um ano, e para outros já está sendo aguardado até há mais tempo, desde 2019, quando o CM Punk fez parte do WWE Backstage e o Rollins queria que o CM Punk fosse para a WWE enfrentá-lo, né? Nós tivemos um combate bem interessante. Eu já esperava que pelo tom da rivalidade, eles não iriam para um combate técnico, cheio de contra-ataque, seria mais como uma brawl, um fight. E foi exatamente o que aconteceu. Os dois estavam tentando se machucar ao máximo, os dois brigaram lá pela plateia, os dois se jogavam na mesa, os dois roubaram o finisher um do outro, até que em um momento o CM Punk começou a ser vítima de finishers do Seth Rollins. Afinal de contas, o CM Punk é o babyface mais popular, é o grande draw desse combate. O draw é o wrestler que consegue atrair para si dinheiro, audiência, entendeu? E isso, o Punk é maior do que o Rollins, né? Isso aí é um fato, pessoal. E aí o Rollins começou a aplicar finishers no Punk, um pedigree em cima da mesa de comentaristas, um pedigree no ringue, e teve um determinado momento que ele até aplica um stomp no Punk que conseguiu colocar o pé na corda. E aí, quando o Rollins tentou fazer aquele tradicional superplex seguido de um Falcon Arrow, o CM Punk aplica um Gold Sleep no Rollins, o CM Punk fica cansado, o Rollins fica meio zonzo e cai em cima dos ombros do CM Punk,
possibilitando com que o Punk faça um segundo GTS e vença o Seth Rollins. Isso foi uma referência ao combate que o CM Punk teve com o Jon Moxley, o Dean Ambrose, lá na concorrente, né, na All Elite Wrestling, no All Out de 2022. O CM Punk venceu o Moxley exatamente da mesma maneira. Foi o resultado correto, pessoal. Se o combate fosse terminar limpo, teria que ser assim mesmo. Eu disse, repito, você pode gostar mais do Rollins do que do CM Punk, você tem razões para isso, mas o CM Punk é uma estrela maior do que o Rollins. Ele atrai mais dinheiro. E é isso que significa os negócios. Você contrata, você como empregador, você contrata seus empregados visando lucro. Isso é uma coisa óbvia. Então o CM Punk, ele venceu. Muito provavelmente vai ter outro combate com o Seth Rollins. E se espera que ele tenha um grande combate na WrestleMania, possivelmente sendo o main event de alguma das duas noites. No geral, eu vejo que muita gente que já assistia a WWE ficou um pouco decepcionado com esse show, porque esperava retornos. Retorno de Becky Lynch, por exemplo. Alguns, retorno de AJ Lee, né? A AJ, a esposa do Punk. Outras pessoas esperavam a estreia do Penta. E outras, como eu, esperava que o The Rock desenvolvesse um pouco a storyline dele, seja com Cody Rhodes ou com Roman Reigns. No geral, não dá pra dizer que foi um show ruim. Não foi. Poderia ter sido melhor. E não foi como a gente esperava. Mas a gente só vai ver mesmo se esse show foi bem sucedido ou não quando a gente observar se a WWE, através desse show, conseguiu agregar mais fãs para si. Porque eu disse antes e vou dizer de novo, muita gente vai ter o seu primeiro contato com a WWE ou vai voltar a ter contato com a WWE a partir de agora. E esse show foi pensado principalmente para essas pessoas. Vamos ver ao longo do tempo o quão bem sucedido ou não foi esse Monday Night Raw da Netflix. No geral, foi um show interessante. A plataforma Netflix transmitir os shows da WWE é interessante para nós e vamos acompanhar juntos esse Road to WrestleMania, que para mim já começa na caminhada do Royal Rumble mesmo e não a partir do Royal Rumble. Muito obrigado por assistir o vídeo, pessoal. Deixe um like caso tiverem gostado. Até a próxima e tchau!